Daniela Ferrante Pérez Gazola, mais conhecida como Daniela Pérez, foi uma jovem e linda atriz e bailarina brasileira, filha da autora de telenovelas Glória Pérez, lembrada pelo público e fãs pelas suas participações em novelas televisivas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Amanda Lima e sejam muito bem-vindos à Cena do Crime. Esse é o primeiro caso brasileiro que trago ao canal e preparei com muito carinho para vocês. Lembrando que nosso intuito é apenas narrar os fatos. E aqui eu conto para vocês histórias sobre casos reais, mistérios, desaparecimentos e muito mais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho e chama todo mundo para ver o caso de hoje. Daniela Pérez nasceu na cidade do Rio de Janeiro, no dia 11 de agosto de 1990. Ela era filha da famosa escritora de telenovelas Glória Pérez. Daniela sempre teve sua vida ligada à arte. Com apenas 5 anos de idade, ensaiava seus primeiros passos na dança. Mais tarde surgiu o convite para dançar profissionalmente em uma das melhores companhias de dança do Rio de Janeiro, a Bacilou Dançou, da coreógrafa Carlota Portela. Dani, como era chamada por seus amigos, conheceu seu marido Raul Gazola em sua primeira participação para a TV, fazendo o papel de uma dançarina de tango na novela Calanga do Japão, da Rede Manchete. Em 1990, Dani e Raul se casaram oficialmente. No mesmo ano, o grupo de Daniela foi chamado a convite da Rede Globo para serem dançarinos na novela Barriga de Aluguel. Daniela fez um teste individual e acabou conseguindo sua primeira personagem chamada Clô, uma dançarina que dançava no Copacabana Café. Devido ao seu carisma e talento, a personagem ganhou espaço na trama e Daniela acabou chamando a atenção de Denis Carvalho, que lhe convidou para estrear a novela O Dono do Mundo, no ano seguinte, fazendo assim o papel de Yara, irmã da protagonista vivida por Glória Pérez. Já reconhecida pelo grande público, a atriz interpretou a personagem Yasmin Bianchi na novela de Corpo e Alma, sendo essa a sua última novela. Foi exibido em 25 de dezembro de 1992, no Roberto Carlos Especial, uma pequena encenação, na qual Daniela interpretava Maria, Mãe de Jesus. Daniela Pérez participou de poucas novelas, devido à interrupção da sua carreira causada por um crime brutal, frio e calculista. Em 1992, Daniela Pérez, aos 22 anos, protagonizou a novela De Corpo e Alma, ao lado de Guilherme de Pádua, de 23 anos. Segundo depoimentos, o ator assediou a atriz com o objetivo de se beneficiar do relacionamento entre os dois, já que a jovem era filha da autora da novela. Após as gravações da novela, do dia 28 de dezembro de 1992, por volta das 21 horas, os atores Daniela e Guilherme saíram juntos dos estúdios, sendo abordados por fãs, para que lhe pediram fotos. Logo depois, seguiram caminhos diferentes. Guilherme saiu na frente com seu carro, um Santana, acompanhado de sua esposa Paula, e logo atrás vinha Daniela em seu carro, que era um Escort. No meio do trajeto, repentinamente, Guilherme parou no acostamento da via, esperando avistar o carro de Daniela Pérez, que supostamente ele teria assuntos para tratar com ela. Após alguns minutos de espera, identificou o carro de Daniela e percebeu que ela estava parando em um posto de gasolina para abastecer. Nesse momento, Guilherme a trancou com seu carro, impossibilitando a atriz de sair com seu veículo, razão pela qual ambos desceram de seus automóveis. Reconhecendo que era o seu colega de profissão, Daniela foi ao seu encontro para entender o que estava acontecendo, oportunidade na qual o ator se aproximou e desferiu um soco em seu rosto, que lhe causou instantaneamente um desmaio. Com a vítima desmaiada, Guilherme a deitou no banco de trás do seu carro. Sua esposa Paula Tomás conduziu o veículo em direção ao matagal localizado na rua Cândido Portinari, na Barra da Tijuca, ao passo que Guilherme a seguiu rumo ao local combinado, dirigindo o carro de Daniela Pérez. Ao estacionarem os carros, o casal levou Daniela ainda desmaiada para dentro do matagal. Desferiu contra a jovem desacordada 18 perfurações, no pescoço, no peito, nos pulmões e também perfurações em outros locais não vitais. Porém, na suposta cena do crime,
não tinha sangue o suficiente para indicar que aconteceu o crime lá. Acharam então que o crime se deu início ainda dentro do carro. Em um primeiro momento, se acreditava que a arma do crime teria sido uma tesoura, mas a autópsia constatou que o instrumento utilizado seria um objeto semelhante a um punhal. Caso o casal tivesse usado a tesoura na execução do crime, ficariam com ferimentos em suas mãos, dada a posição que teria que segurar a tesoura. Mas nenhum deles apresentou esse tipo de ferimento, razão pela qual a hipótese da arma de crime ter sido uma tesoura foi descartada. Após o crime, o casal foi para um posto de gasolina e pediu a um frentista que lavasse muito bem o seu carro, com o intuito de fazer desaparecer eventuais vestígios do crime. Com o automóvel limpo, seguiram para casa. Paula decidiu descansar, pois estava grávida de 4 meses. E Guilherme decidiu fazer uma caminhada por Copacabana, onde se acredita que ele tenha jogado a arma do crime no mar. No dia seguinte, a notícia de que a atriz Daniela Pérez havia sido brutalmente assassinada tomou conta de toda a imprensa e, para despistar qualquer suspeita, Guilherme compareceu ao funeral da atriz e consolou sua mãe, Glória Pérez, e também o seu marido, Raul Gazola, e demais amigos presentes. E ainda nesse dia, o casal confessou à polícia a autoria do crime. Isso porque, na noite anterior, o advogado Hugo da Silveira havia avistado 2 carros parados em um local ermo, na Barra da Tijuca. Anotou a placa de um dos carros, que era OM1115, e ligou imediatamente para a polícia, relatando a cena suspeita, razão pela qual 2 policiais foram averiguar o que poderia ter acontecido. Ao chegar, notaram que havia apenas um dos carros, o Escort de Daniela, abandonado sem qualquer pessoa por perto. Um dos policiais encontrou os documentos do carro, que estavam no nome do marido de Daniela, Raul Gazola. Então, um policial voltou para a delegacia enquanto o outro ficou no local, vigiando o carro. O policial que ficou entrou no matagal, onde acabou tropeçando no corpo da atriz. Não foi encontrado com ela a sua aliança de casamento, nem uma bolsa contendo R$6.000. No decorrer da investigação, a polícia compareceu nos estúdios de gravação da novela no intuito de achar algum carro Santana com a placa indicada. Entretanto, acharam um Santana de placa LM1115, de propriedade do ator Guilherme de Pádua. Então foi descoberto que Guilherme colocou fita isolante, modificando a placa do carro, ficando evidente a premeditação do crime. O motivo do crime nunca foi descoberto ao certo, tendo em vista que, primeiramente, o acusado afirmou que matou Daniela porque ela o assediava, mas essa versão foi prontamente desmentida por seus colegas de elenco, que acompanhavam diariamente a rotina dos dois. Surgiu também a tese de que Paula tinha ciúme doentio de Daniela com seu marido. Também soube-se na investigação que o casal estava envolvido com magia negra, e que Guilherme estava irritado com o fato de seu personagem ter sido cortado de 2 capítulos da novela, e ele acreditava que Daniela poderia ter influenciado sua mãe nessa decisão, já que ela era a autora da novela. Guilherme e Paula foram presos após a confissão do crime e assim permaneceram até o dia do julgamento. O assassinato de Daniela foi um crime que chocou o Brasil, tendo inclusive repercussão internacional, além de ter sido uma morte prematura, devido à pouca idade da atriz, que estava no auge da sua carreira, não havendo motivo aparente para que o seu colega de profissão a executasse de forma fria, violenta e brutal. Guilherme e Paula foram acusados de homicídio qualificado pelo motivo torpe, por ter utilizado recursos que dificultaram a defesa da vítima. O procedimento adotado pelo Tribunal do Júri foi que qualquer tese de homicídio culposo foi descartada da premeditação do crime. Em 15 de janeiro de 1997, Guilherme de Pádua foi condenado a 19 anos de reclusão, das quais já havia cumprido 4 anos. Apesar de recorrer da sentença, sua pena foi mantida. O julgamento de Paula Tommasi aconteceu em 16 de maio de 1997, sendo condenada em 18 anos e 6 meses de reclusão pela coautoria do assassinato de Daniela. Apesar da sua pena base ter sido a mesma de Guilherme, houve redução de 6 meses pelo fato da acusada ser menor de 21 anos na época do crime. A votação do júri foi bem dividida, de modo que
4 votaram na condenação e 3 na absolvição. Ao decorrer da decisão, sua pena ficou em 15 anos. Antes do caso de Daniela Pérez, o homicídio qualificado não era considerado crime hediondo e, portanto, o tratamento dado aos acusados desse delito não seria tão rígido como previsto na Lei 8.072/90. Em razão disso, a escritora Glória Pérez, mãe de Daniela, liderou um movimento que defende a inclusão do homicídio qualificado no rol dos crimes hediondos, conseguindo em 1994 quase 1,5 milhão de assinaturas para a aprovação de um projeto de lei nesse sentido. Após todo o trâmite estabelecido pela Constituição Federal, o projeto de lei chegou às mãos do então presidente da República, Itamar Franco, o qual sancionou a Lei 8.930/94, que incluiu o homicídio qualificado no rol dos crimes hediondos. É importante frisar que tal modificação não pode interferir no cumprimento de pena de Guilherme de Pádua e Paula Tomás, por se tratar de novatio legis impejus, não podendo retroagir. Guilherme de Pádua e Paula Tomás se separaram enquanto ainda estavam presos. Em março de 2002, o desembargador determinou que Glória Pérez e Raul Gazola deveriam receber uma multa indenizatória no valor de 500 salários mínimos, ou cerca de R$440 mil na época. De acordo com a decisão, os réus ainda foram condenados ao pagamento das despesas com sepultamento e funeral, na ordem de 5 salários mínimos, além das custas processuais e honorários de advogados, de 10% sobre a condenação. Mas devido à justiça, isso foi sendo adiado por muitos anos. Depois de Glória e Raul entrarem novamente na justiça com essa ação, exigindo o pagamento, em 29 de abril de 2016, eles finalmente conseguiram vencer na justiça o pedido de indenização dos danos morais e materiais contra Guilherme e Paula. Em 1995, enquanto estava preso, Pádua escreveu o livro História que o Brasil Desconhece, editado pela Escriba, editora multimídia de artes gráficas. Ele pretendia lançá-lo durante a Bienal do Livro do Rio naquele ano, mas uma liminar conseguida por Glória Pérez suspendeu o lançamento, tendo sido oficiado à Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais para que fizesse a apreensão de todos os exemplares. Glória Pérez obteve então decisão judicial, condenando Pádua e a editora a uma multa de R$20 mil por cada dia em que a decisão não fosse cumprida, entre 20 de agosto de 95 a 9 de abril de 96. A venda do livro foi proibida porque, segundo a decisão judicial, diminuía a imagem e a honra de Daniela. O livro foi distribuído aos jurados pelo advogado de Glória Pérez, como uma maneira de provar as injúrias e difamações que Guilherme fazia contra a vítima. Pádua foi solto em 14 de outubro de 1999, após ficar preso por 6 anos e 9 meses, o que significa o cumprimento de 1/3 da pena. Após a separação de Paula, Guilherme já se casou mais 2 vezes, e hoje ele é pastor em uma igreja em Belo Horizonte. Em abril de 2010, Pádua foi entrevistado no programa do Ratinho, e pelo Twitter, Glória Pérez afirmou que Guilherme de Pádua não era mais réu, logo, não estava mais protegido pelo direito de mentir, que a lei brasileira concede aos réus. Portanto, qualquer declaração mentirosa resultaria em um processo. Assim, Pádua recusou-se a responder perguntas sobre o caso para não ser processado. Paula se formou em Direito e se casou com um advogado, e atualmente assina como Paula Nogueira Peixoto. No ano de 2022, quando fará 30 anos do crime, vai ser lançado pela HBO um documentário contando a história de Daniela. E hoje faz 29 anos desde aquela fatídica noite. Meus sentimentos e condolências estão com a família e amigos da atriz e bailarina Daniela Pérez. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aqui seus comentários, sempre com respeito, e até o próximo vídeo.